Quem confeccionou foi a fábrica, lógico, né? Agora o Torino acertou, vinha em homenagem aos tapetes de Corpus Christi, sim. É isso aí, galera. Boa tarde. O Ronda já está no ar. Vamos conferir os destaques de hoje. Ele me deixa nervosa. Policial militar reage a assalto e mata bandido em Cariacica. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do bairro. O criminoso tentava levar o carro do policial. Estudante surta e invade prédio da Prefeitura de Vila Velha. O rapaz tinha acabado de fazer uso de drogas. O jovem luta contra o vício há cerca de 1 ano. E o fim da greve dos caminhoneiros. A categoria encerrou as manifestações no estado ontem à noite. Mas o prejuízo para a economia capixaba é de quase 2 bilhões de reais. Vem comigo, Ronda já começou. Ronda Geral. Oferecimento Rede Construbom. Produto bom, preço bom é na Construbom, a marca da sua obra. Boa tarde, pessoal. O Ronda já está no ar e a gente começa falando de violência. Um bandido foi morto durante uma tentativa de assalto. O alvo do criminoso foi um capitão da Polícia Militar que reagiu. A ação foi flagrada por câmeras de segurança da região. Vamos ver. O assalto aconteceu na principal avenida do bairro Maracanã, em Cariacica. Foi por volta das 8 horas da manhã. 2 bandidos tentaram assaltar um capitão de 48 anos da Polícia Militar e não se deram bem. Queriam levar o carro dele. Nas imagens, os 2 bandidos saem de uma esquina e vão em direção ao veículo. Repare que o que está de moletom coloca o capuz na cabeça ao se aproximar. As 2 mulheres que o capitão estava dando carona, de 43 e 74 anos, tinham acabado de entrar no carro. Repare que os 2 bandidos se dividem e se aproximam do veículo. Já de arma em punho, eles anunciam o assalto e vão em direção ao carona. Nessa hora, os tiros são disparados. Um dos disparos feitos pelo capitão atingiu o para-brisa do veículo. Os outros acertaram os bandidos. Um morreu no local. O outro conseguiu fugir. O bandido morto é o que trocou tiros com o policial. O comparsa dele também foi ferido com um tiro na perna e saiu correndo aqui nesta direção. Ele fugiu por este terreno baldio aqui, onde lá em cima um Logan, que é o carro que estava parado na esquina dando cobertura à ação, o pegou e fugiu. Populares contaram que durante a fuga aqui por este mato, ele teria dispensado alguma coisa. Não se sabe ainda o que foi, talvez até uma segunda arma. Mas está se esperando a perícia para poder fazer uma avaliação aqui no local e tentar descobrir qual objeto foi dispensado durante a fuga. O capitão tem 27 anos de serviço. Ele não quis dar entrevista, mas contou que percebeu a ação tão logo os 2 homens viraram a esquina. Não teve tempo de sair do local porque as pessoas que ele dava carona estavam entrando no carro. A arma que estava com o ladrão morto é essa, uma pistola de origem tcheca .40. A irmã da vítima foi até o local e deu 3 nomes para o morto. Ela informou que o irmão usava pelo menos 2 identidades falsas em nome de Wesley e Alan. Deu ainda o que seria o nome verdadeiro dele, Rodrigo Rodrigues da Silva, de 28 anos. Mas nem esse nome a polícia conseguiu confirmar. Os policiais chegaram a checar os dados dela também e descobriram que tinha passagem. Está de alvará e foi liberado. Olha, a Suzy destacou muito bem aqui, o bandido trocou tiros com a vítima. Deu azar porque era um policial que estava armado. Se fosse um cidadão de bem sem arma, quem estaria morto ali seria quem? Cidadão. O policial não atirou para matar o bandido, mas também não vai ficar parado esperando tiro chegar nele, né? Foi se defender, com certeza não queria matar, mas acabou acertando e levando a óbito o criminoso. Agora tá complicado, né? A pessoa atira contra a outra e tem muita gente que critica, o policial deveria ter atirado no pé, não sei, mas na hora ali não dá para raciocinar isso, né? Vamos colocar a cabeça para pensar também.
O assunto agora é a greve dos caminhoneiros. As estradas ficaram bloqueadas em diversos pontos durante 10 dias. A categoria protestava contra os constantes aumentos no preço do diesel e também cobrava uma tabela única de frete. As consequências desse movimento, gente, para a economia capixaba foram bilionárias. Vamos ver. A greve durou 10 dias e deixou para trás um prejuízo de 2 bilhões de reais. O setor agrícola foi um dos mais impactados. Mais de 100 mil litros de leite foram descartados aqui no estado. Ovos e frangos vendidos a preços bem abaixo do valor de mercado. E foi a forma que nós encontramos assim, de tentar amenizar a situação deles e ajudar a comunidade que está vibrando. A gente está sendo obrigado a fazer esse movimento, doando, ajudando pessoas, né, dessa forma, porque a gente não sabe nem o que fazer. Mas esse produto vai faltar porque isso cria uma desordem, né, no movimento que se vinha acontecendo, né, no mercado e na produção. Nos supermercados, o preço dos alimentos foi às alturas. Batata, cebola e tomate foram os principais afetados. A população mais carente sentiu no bolso as consequências do aumento. E os preços também subiram bastante. Cebola, tempero verde, está às alturas o preço. Aqui no estado foram registrados quase 30 pontos de bloqueios nas rodovias federais. A paralisação chegou ao fim em território capixaba depois de intervenções feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Em Viana, caminhoneiros puderam seguir viagem ontem à noite. Após um número de alguns minutos de diálogo, eles optaram de forma pacífica a dispersar do local. Teve, na verdade, algumas expressões de insatisfação de alguns motoristas, mas pelo que a gente percebeu, a grande maioria, na verdade, desejava já se deslocar pelo grande desgaste de vários dias. Nesses 10 dias de paralisação foram registrados casos de violência em pontos de bloqueio. Veículos foram apedrejados em Guarapari. Em Brejetuba, o prefeito João do Carmo Dias foi detido após atirar na direção de um ônibus. Ele ficou irritado porque o motorista furou um ponto de bloqueio e também estaria embriagado. O político só foi solto após pagar fiança. Em Cariacica, um caminhoneiro foi baleado na cabeça após tentar impedir a passagem de produtores rurais. A vítima alega que, ao fazer a abordagem chegar pela janela do motorista, foi recebido a tiros. Um dos disparos acertou a cabeça, ficando alojado. Já o agressor, um rapaz de 19 anos, alega que essa abordagem não foi feita muito tranquila, e sim com pedradas ao caminhão. Por isso, reagiu de forma tão violenta. Filas foram registradas em vários postos de combustíveis. Em alguns deles, teve até confusão. A queda no preço do diesel foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros. O governo federal teve que se posicionar. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro. Eu tenho defendido com clareza, nós precisamos reduzir essa carga tributária. Quando eu falo assim, nós precisamos reduzir, eu estou incluindo todos os níveis de governo nessa ação. Horas antes de o movimento ser encerrado ontem à noite, os caminhoneiros se ajoelharam na rodovia para pedir o apoio da população. Mas para alguns, a paralisação não teve a devida força justamente pela falta do apoio popular. Pena que o povo não se uniu nessa causa. Nós tivemos que colocar nossa cara a tapa desde o começo aqui, sem dormir direito, sem comer direito, nadamos e morremos na areia. Porque nós contávamos com a ajuda do povo. Isso seria melhoria para todos nós. Olha, foram dias de muita tensão, né, incerteza. A gente acompanhou cenas tristes de produtores jogando fora leite. Outros tiveram que doar a produção, que foi o caso das galinhas, dos ovos. Aí o governo vem e fala que vai reduzir o diesel durante 2 meses, mas depois gradativamente vai recuperar esse prejuízo dele. Eu queria saber qual é a política que vai ser feita para ajudar os produtores rurais a recuperar o prejuízo que eles tiveram. Produtores, comerciantes, empresários.
Os prejuízos vieram para muitos. O governo tem a forma dele de recuperar o prejuízo dele, né? Mas e o pequeno? E nós, cidadãos? Tem que haver essa reforma, gente. Nós já falamos aqui. Uns têm muitos, há gastos excessivos no poder público, outros ficam sem remédio, sem o mínimo para o cidadão sobreviver. Então, essa reforma tem que ser pensada. O político tem que trabalhar por vocação, não por interesse em ficar rico, em ganhar do povo. Deveria o trabalho ser exercido por vocação. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Mas nós, enquanto cidadãos de bem, nós vamos aprender a votar e vamos mudar isso sim. Aos poucos, nós vamos mudar essa realidade, eu tenho certeza. Acidente grave na BR-101 em Itapemirim. Ontem à noite, uma pessoa morreu. A batida envolveu 2 motos, um carro e uma bicicleta. O condutor de uma das motos morreu na hora. De acordo com a polícia, o motociclista foi atingido por outra moto que trafegava com 2 pessoas. Os 3 ficaram caídos no asfalto. Um morador da região que estava de bicicleta resolveu sinalizar a pista e acabou sendo atingido por um carro que fugiu sem prestar socorro. Logo em seguida, o motorista de outro carro acabou atingindo uma das motos caídas na pista. Por causa dessa série de acidentes, a rodovia teve que ser interditada por quase 2 horas. Detalhe, tudo aconteceu a 3 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal, na região de Safra. Uma das motos estava com licenciamento vencido e foi retida pela PRF. Os 3 feridos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Cachoeiro. O caso do menino que foi deixado pela mãe no ponto de ônibus na Serra. A Justiça determinou que a criança fique com a mãe. A juíza responsável pelo caso entendeu que a jovem tentou proteger o menino dos abusos cometidos pelo avô e pelo tio. A criança argentina chegou ao Fórum Civil da Serra, no bairro São Geraldo, junto da avó materna. A audiência que definiria a guarda do menino durou cerca de 2 horas e meia. Ao final, a juíza Gladys Henriques Pinheiro revelou em primeira mão que a mãe seria a responsável legal. Ficou comprovado que a mãe nunca maltratou a criança, sempre cuidou muito bem da criança e que ela teve um surto. Os laudos médicos também foram todos favoráveis, a mãe está de alta hospitalar, de alta de medicamentos. Então, eu pensei no melhor para a criança, que o melhor seria mesmo retornar ao convívio com a genitora. O pai também estava presente no fórum. A juíza contou que ele queria guarda, mas ao ver que a decisão seria outra, acabou concordando e até oferecendo apoio ao filho. O pai, mesmo ele chegando com o intuito de ele requerendo a guarda da criança, no final ele concordou que a criança fique sob os cuidados da genitora, porque o que foi percebido é que a criança tem um grande vínculo afetivo com a criança. Essa história começou no dia 18 de maio, quando um carro parou neste ponto de ônibus em Laranjeiras, na Serra, deixou a criança na calçada e foi embora. Policiais militares acolheram um menino de apenas 3 anos e o levaram ao conselho tutelar. Com as características do veículo, a Polícia Rodoviária Federal abordou uma mulher que dirigia o tal Uno vermelho e descobriram que era a mãe da criança. A intenção da mãe não era abandonar a criança, e sim protegê-la. Nesse momento da abordagem, a mulher teve um surto e os policiais precisaram levá-la para um hospital. Depois que se recuperou, a mãe disse que morava em Itacaré, na Bahia, e que fugiu de lá porque estavam os dois, ela e o filho, sob os domínios do próprio pai dela e também da madrasta. Eles eram obrigados a praticar relações sexuais entre os familiares com a ideia de criar uma raça pura e mais resistente. Essa mãe fez uma denúncia na CPI dos Maus Tratos, no dia 25 deste mês, na última sexta-feira. Ela contou sobre os abusos que sofria junto com o filho. Então, o pai dela foi convocado, mas negou todas as acusações. Mesmo assim, o homem saiu da CPI preso, pois um juiz da Bahia já tinha expedido o mandado de prisão. Agora, com a guarda do menino de volta, a mãe já sabe para onde vai. O melhor para a criança, no momento, é retornar ao convívio com a genitora e a avó que vai dar esse suporte também nos cuidados até que a mãe possa se estabilizar financeiramente.
A lei sempre defende, né? O melhor tem que ser aplicado para a criança. E a doutora Gladys trabalha nessa área há anos, é a juíza da Infância e Juventude lá da Serra, entende do assunto, entendeu do caso, com certeza avaliou todas as possibilidades. O próprio pai do menino também entendeu que o melhor, né, seria ele continuar com a mãe. Então, realmente, o que a gente pensa aqui é que a criança vai ficar bem protegida com a mãe. Esse caso chama atenção para a gente, faz um alerta, né? Que muitas pessoas no início julgaram essa mãe, porque a mãe abandonou o menino no ponto de ônibus, isso não se faz, mas a gente tem que entender o todo, a gente sempre tem que olhar os dois lados. Depois que veio essa reviravolta do caso, a gente passou a compreender que a mãe, numa atitude desesperada, tentou fazer o melhor para o filho, né? Uma história assim absurda de avô e tio que abusavam da criança e ela tentou fazer o melhor para o filho. Bom, a gente espera que tudo dê certo aí, né? O Ronda faz uma paradinha rápida. Na volta tem o caso de um estudante que foi preso após invadir o prédio da Prefeitura de Vila Velha. A gente volta rapidinho. Estamos de volta para mostrar que um estudante foi preso em Vila Velha depois de invadir o prédio da Prefeitura. O rapaz teve um surto depois de usar drogas. Momentos antes, o jovem arrumou uma confusão no motel. Vamos entender melhor. Um estudante de nível médio de 22 anos foi pego após arrombar o portão e invadir a Prefeitura de Vila Velha. Foi nessa madrugada. Ele alega que fez isso para fugir de uma perseguição. Eu estava vindo da praia com fone de ouvido, celular na mão, vi um carro preto acelerando atrás de mim, desesperei, corri, o único lugar que tinha para me pular era o portão da Prefeitura. Eu pulei, entendeu? Mas na hora eu só tava na intenção de me proteger, entendeu? Eu não pulei para roubar nada, porque eu não preciso disso, eu trabalho, entendeu? Eu estudo, tenho casa, tenho residência fixa. De acordo com a Guarda Municipal, que fez a detenção dele, o rapaz estava em surto. Ele quebrou, né, o portão, danificou o patrimônio público, invadiu a Prefeitura, alegando que estava sendo perseguido. O que não foi constatado nas imagens do monitoramento, que nós podemos ver que ele estava correndo pela rua sozinho, desnorteado, supostamente por um surto, por algum tipo de ilícito que ele tivesse consumido. E o rapaz confirma que usou drogas. Teve uma recaída após ficar um ano limpo. Comprou a droga com o pagamento que recebeu ontem. Eu já quebrei a cara várias vezes com isso, mas parei, graças a Deus consegui. Parei não, consegui dar um tempo, mas não sei o que me deu vontade de usar. Eu peguei, comprei um papel, cheirei. O efeito da droga também fez com que ele tivesse um encontro anterior com a Polícia Militar. Ele estaria arrumando confusão em um motel. Quando nós chegamos aqui à delegacia, encontramos com uma outra guarnição da Polícia Militar. E eles haviam atendido uma ocorrência no Motel 13, ali em Coqueiral de Itaparica, onde um cidadão estaria reclamando que havia sido roubado ali naquele motel. Foi constatado que era esse mesmo indivíduo que nós detivemos e trouxemos para cá. O caso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. A vigilante que estava no local viu a invasão e chamou a polícia, que já acompanhava a ação pelo vídeo monitoramento. Ao ser detido, o rapaz não ofereceu resistência. Quando ele viu que a guarda chegou e chegamos com 2 guarnições, parece que ele teve um momento de lucidez, se entregou e relatou para a gente que estava sendo perseguido. Ao fazermos a busca pessoal nele, nós detectamos que tinha ainda uma bucha de substância similar à cocaína e pelo dano ao patrimônio ele foi detido e conduzido à 2ª Delegacia Regional para que a autoridade policial possa tomar as providências cabíveis. Esse caso lembra uma outra invasão que aconteceu nesse mesmo local. Em janeiro de 2015, o técnico em informática de 28 anos, também em surto, invadiu a prefeitura. Ele tentou pegar a arma do segurança e foi morto. Desta vez, a história teve um final menos trágico. Nossa, é uma situação muito triste, né? A gente acompanhou um jovem estudante, trabalhador, gastou todo o dinheiro, todo o salário dele comprando drogas, está tentando sair do vício, mas aí teve uma recaída e aí surtou, invadiu, talvez nem sabia onde estava entrando, né? Chamou até a polícia lá porque ele estava andando assim, desnorteado na rua. E ele contou também pra gente que estava lá no motel para usar drogas. Tá tentando sair do vício, mas teve uma recaída. É uma situação complicada. É fácil julgar, mas quem vive na pele, a família que vive junto, sofre junto, essas pessoas tinham que receber um atendimento, né, mais
profissional, assim, para tentar... A gente sabe que não é fácil, mas tem saída. E a gente torce para que esse estudante aqui, ó, na próxima vez a matéria com ele seja outra. Quem sabe mostrando, né, que ele conseguiu se recuperar, terminou os estudos, está trabalhando. Nós vamos ficar aqui na torcida, viu, por você. Uma cena inusitada e também nojenta chamou a atenção em Vila Velha. Uma infestação de ratos em plena orla de Itapuã. É hora do flagrante no nosso Olho Vivo. A cena é impressionante. Quase 10 animais fazendo a festa em pleno calçadão de uma das praias mais movimentadas de Vila Velha. Os ratos circulam livremente de um lado para o outro, vão para a área de restinga e voltam tranquilos para a calçada. O alvo dos roedores são as latas de lixo que estão ali perto, repletas de restos de alimentos. O flagrante foi feito por um frequentador da praia e compartilhado na internet. Uma cena inimaginável para quem passa pela região durante o dia. Lembrando que os ratos podem transmitir quase 30 doenças. A mais conhecida é a leptospirose. Por isso, todo cuidado com esse tipo de infestação é pouco. Gente, que isso, hein? Impressionante! Quantos ratos ali no calçadão, o pessoal caminha aí, mas também o pessoal deixar restos de comida na praia, qualquer horário, vai atrair esses bichos mesmo, né? Não é só culpa do poder público aí não, o cidadão também tem que se conscientizar, verificar o horário que o caminhão passa para recolher, deixar o lixo bem próximo a esse horário para não acontecer isso. Agora a cena é realmente impressionante. E são ratos grandes, olha só! Perigo de doença e tudo mais. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses vai fazer um trabalho para matar esses ratos na semana que vem. Afirmou que os ratos são atraídos pelo acúmulo de lixo dos quiosques e restos de alimentos deixados por ambulantes no local. A gente faz mais uma parada e na volta tem a beleza e a arte dos tapetes de Corpus Christi. É rapidinho, tá? Estamos de volta e o assunto agora é a fé. Eles são bonitos e já fazem parte da tradição católica. Os tapetes de Corpus Christi refletem a dedicação de quem separa o dia de hoje para refletir sobre o amor divino. Vamos ver. A principal avenida do bairro Barcelona, na Serra, amanheceu colorida. Logo cedo, o tradicional tapete de Corpus Christi já estava pronto. Cerca de 1.300 metros de comprimento. Neste ano, a temática escolhida foi o aniversário da Arquidiocese de Vitória. Para dar conta de todo esse trabalho lindo, 7 comunidades aqui da Serra se uniram, dos bairros Barcelona, Colina e Taquara. Cerca de 220 pessoas que chegaram a trabalhar por 12 horas. Dona Valdelina chegou às 10 da noite de ontem para iniciar o trabalho. Saiu às 6 da manhã de hoje. Estava toda orgulhosa do tapete que ajudou a montar. Então é bom unir as pessoas, né, ser feliz, né? A felicidade, Deus quer felicidade, não é tristeza não, é tudo alegria de você ver essa maravilha assim, né, feita, né? O povo tudo admirando, né? Não é admirar o que está, né? É uma força, uma união das pessoas. Bruno e a família foram logo cedo contemplar o trabalho feito este ano. Um ato de fé, né, que a gente tem. E a gente é católico e vem prestigiar a dedicação, a doação das pessoas em fazer esse tapete para Jesus passar, que ele merece. Além de conhecer o tapete preparado pelas comunidades da Serra, a Paróquia Sagrados Corações de Jesus e de Maria, em Barcelona, preparou uma programação especial para este dia. Todos são muito convidados para a nossa festa. Às 18 horas é a Santa Missa de Corpus Christi. Inclusive hoje é um dia de preceito, né? Todo católico deve ir à missa no dia de Corpus Christi. Após a missa tem a procissão solene com o Santíssimo passando em cima dos tapetes.
E depois aqui na Praça da Matriz tem a bênção do Santíssimo Sacramento. Logo após, a comunidade Colo de Deus vai fazer um show bem lindo aqui para a gente louvar e adorar Jesus. É muito bonito mesmo, né? Parabéns para todo mundo aí que se dedica a essa obra de arte e de fé. E antes de encerrar, eu quero mandar um beijo aqui para Dona Lúcia, mãe da doutora Soraya, Jardim da Penha, Dona Tereza, Jardim Limoeiro da Serra, Dona Marinês, bairro São Domingos, na Serra, as meninas do Espaço Mata da Praia e a Milka da Enseada do Suaque em Vitória. Todo mundo assistindo ao Ronda, um beijão para você também. A gente fica por aqui, mas amanhã, coladinho com o TN, estamos de volta. Boa tarde para você, até lá!